Então, pessoal, como lá era maior, era mais importante, lá era a capital. Então, é óbvio que a resistência lá ia ser maior, né? Portugal olhava mais para o local onde estava o seu governador-geral. Portugal olhava mais para a capital da sua colônia. Então, é óbvio que quando a Holanda lá tentou, né, pensando, é claro, nos lucros, porque ali era, né, o segundo maior produtor de açúcar da colônia, e aí no ano seguinte eles foram expulsos em 1625. Claro que assim, lembra que os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro, não desistiram e foram para o Maranhão, para São Luís, inclusive questão na prova. E aí teve gente que colocou, aí eu perguntei quais foram as cidades. Aí o aluno botou Rio de Janeiro, aí, oba, aí botou Maranhão. Não ganhou, porque não era Maranhão. Maranhão não era cidade. Maranhão era capitania, a cidade era São Luís. Então quem botou Maranhão, errou. E aí, em 1630, assim como os franceses saíram do lugar e foram para outro, em 1630 eles foram para Olinda, que era a cidade mais importante da capitania de Pernambuco na época, arrasaram Olinda e tomaram Recife. Tá certo? Os portugueses, eles se esconderam, né? Eles recuaram, eles retrocederam para o Arraial do Bom Jesus, na atual cidade de Jaboatão dos Guararapes, onde hoje tem o Parque Histórico. O Parque Histórico Saldanha. Sinto muito, só vai ganhar uma. O Parque Histórico dos Guararapes, onde nasceu o nosso exército. Muita história tem lá. Com certeza, se nós não estivéssemos em quarentena, nós iríamos conhecer o Parque Histórico dos Guararapes, lá no Arraial do Bom Jesus. Inclusive, para aqueles que conhecem a Zona Norte, tem lá, já ouviram falar, qual é a principal avenida do bairro de Casa Forte? Alguém sabe? Eu moro aqui do lado Eu sei, do Arraial do coronel. Bom Jesus. E eu servi lá no CPUR durante 5 longos anos. Discussão da prova depois, Isabela. Vamos lá. O que for, alguém sabe qual é a principal avenida de Casa Forte, do bairro de Casa Forte? É a Avenida 17 de Agosto, porque no dia 17 de agosto nós tivemos a Batalha de Casa Forte, que era uma casa grande. Você lembra quando a gente estudou engenho? Pessoal, por favor, eu vou tirar o slide, hein? Se fizerem isso de novo, eu tiro o slide. Professor, eu morei lá na Avenida 17 de Agosto. Pronto. E aí, onde hoje é o colégio, onde hoje é a paróquia de Casa Forte, aquilo ali era uma casa grande, aquela casa rosada grande, que hoje é o colégio Sagrado Coração de Jesus. Então, lá aconteceu uma batalha no dia 17 de agosto, muito importante, entre os portugueses e os holandeses. Tanto é que o CPUR, no dia 17 de agosto, sempre faz uma formatura na frente da Casa Forte. O nome daquilo ali, o nome o bairro é de Casa Forte por causa daquela casa de Casa Forte, a Casa Forte, né? Onde tem a igreja hoje, Igor, que é a paróquia de Casa Forte. Brasil, coronel. Igor, tem ali, eu também morei, tem a rua Conselheiro Nabuco. No final da rua, onde estuda minha filha, é o Colégio Apoio. E ali tem um marco, tem uma informação sobre a questão da Guerra dos Holandeses e do Arraial do Bom Jesus também. Tem vários. Tem outro ponto ali, bem lado do Hospital Veterinário, atrás também tem um pequeno riacho ali, um córrego, que passa também, tem uma placa lá de informação sobre o Arraial do Bom Jesus e a formação da resistência contra os holandeses. A Batalha de Casa Forte foi interessante porque os portugueses, os brasileiros, né, já podemos dizer brasileiros, eles estavam empurrando os holandeses, aí todos
as famílias, né, dos senhores de engenho foram, né, as mulheres, crianças, foram todos para essa Casa Forte, né, que é o engenho de Ana Paz. Na época, né, Ana Paz era a dona do engenho. E aí os holandeses entraram lá e fizeram o pessoal de refém. Os brasileiros não ficaram nem aí, tocaram fogo no pé da Casa Grande, e os holandeses falaram: rapaz, esses brasileiros são malucos, eles realmente querem ganhar essa guerra. E aí eles se renderam aos pernambucanos. Inclusive, dentro do CPUR tem uma pintura lá num dos muros do CPUR, bem grande, que detalha essa passagem dos brasileiros tocando fogo na Casa Forte para obrigar a rendição dos holandeses. Pessoal, isso aqui é a título de curiosidade para quem quiser estudar mais, tá certo? Eu não vou cobrar essa riqueza de detalhes na prova, tá certo? Mas é importante para que vocês entendam a história de vocês, né? Aí depois o pessoal pergunta: porque o pernambucano se acha demais, porque o pernambucano acha que aqui tudo é grande. Para falar a verdade, os dois povos que mais brigaram para serem brasileiros foram os pernambucanos e os gaúchos. Isso é fato. Tá certo? Então, isso aí é só nível de conhecimento. Quem quiser aprender mais, quando acabar essa pandemia, Major, o senhor me leva lá no CPUR para eu ver o quadro, para eu ir. A gente pode montar uma excursão até ano que vem mesmo. Essa história é muito rica. Tá certo? Mas vamos continuar. Tá certo? E aí, durante essa batalha contra os holandeses, apareceu um negro que ficou muito famoso, que foi o Henrique Dias. Tá certo? E aqui nós temos uma foto dele. Não tem como chamar de outra coisa. Henrique Dias era um homão. Tá certo? Ele apanhava, sofria nas batalhas, mas continuava. Inclusive, teve uma... Vocês estão vendo essa... O que é que vocês percebem de estranho nessa foto aqui, hein? Alguém pode me dizer? Exato, Maria Clara. Ele está sem uma mão. Ele está com uma mão só. Isso aí foi no ferimento. Impediu ele de continuar lutando? Não. Então, Henrique Dias é um dos nossos heróis nacionais. É um homão. Disso não temos dúvida. Mas, antes disso tudo acontecer, os holandeses muito brabo, João, muito brabo. Os holandeses se fixaram, destruíram Olinda e tomaram Recife. E aí Maurício de Nassau foi, né, ele era um funcionário da Companhia das Índias Ocidentais, e aí ele foi nomeado governador-geral, tá certo, do Brasil. Não, JG, não é um homão, não. Entendi agora o trocadilho. Foi um bom trocadilho, parabéns. E aí ele foi nomeado governador-geral de Pernambuco. E aí, a princípio, ele teve apoio dos senhores de engenho. Porque, vejam bem, Portugal, ele... Foi uma boa piada, realmente foi uma boa piada. Não, foi uma boa piada. O que é que acontece? Portugal já estava sobre o domínio, ele estava sob o domínio, caiu em decadência. Não é uma piada meio politicamente incorreta, sou obrigado a concordar com vocês, mas tudo bem. Na aula, se não ofender pessoas, a gente temos liberdade para tudo. A sala de aula é o espaço da liberdade. Então, Portugal já não era mais aquele império da descoberta do Brasil. Já tinha sido anexado pela Espanha. Houve a Guerra de Restauração. De boa, eles estavam com problemas demais no quintal deles. Para se preocupar com a colônia. Então, quer queira que não, tinha o governo geral, tinha a cana-de-açúcar, mas não havia aquele apoio do tipo, vamos fazer isso aqui florescer. Né? A prioridade sempre é a minha casa. A casa de praia eu me preocupo depois, por assim dizer. E a Holanda chegou aqui e falou: vamos apoiar. O que é que vocês querem, senhores de engenho? O que é que vocês precisam para que a gente... Aí eles, a gente quer dinheiro. Aí a Holanda, bum, empréstimo. Vamos bancar o crescimento dos engenhos. Vamos movimentar a economia. E teve um boom econômico. Tá certo? Pernambuco se tornou riquíssimo. Liberdade religiosa. A Holanda protestante. Você tinha
os ibéricos, espanhóis e portugueses extremamente católicos, fervorosos, expulsava muçulmano, expulsava cristão novo, expulsava judeu. E os holandeses falaram, não, ô judeu, vocês estão com dinheiro? Pode vir para cá que aqui vocês vão ter toda a liberdade para profetizar o credo de vocês. Tanto é que eles fundaram aqui, como eu mostrei na outra aula, a gente vai mostrar daqui a pouco, a primeira sinagoga das Américas, a sinagoga Kahal Zu Israel, que está lá na Rua do Bom Jesus, aberta à visitação. Inclusive, exatamente, João, tem dinheiro? Vai investir aqui? Venha, nos ajude. Inclusive, se vocês forem visitar, hoje é um museu, a sinagoga, tem o piso da sinagoga, ele é todo de vidro, porque embaixo estão as paredes originais da sinagoga. Foi feito um trabalho muito bom da comunidade judaica, sou meio suspeito para falar, por conta da família, e eles reformaram tudo, descobriram onde era durante mais de 100 anos, ninguém sabia a localização da sinagoga, e aí descobriu-se, aí hoje reformaram, é um museu, é muito bonito, podem visitar lá, é aberto ao público. O piso é de vidro, embaixo vocês veem as paredes originais lá do século 17. Tá certo? Fale, Araújo. Maurício Nassau também. Senhor Coronel. Também tem ali, lembrar que perto da sinagoga ali, tem uma área que foi fechada, que estava sendo cavada para colocar fibra ótica, uma série de material de telefonia, e foi descoberto que foi o começo de um forte holandês que ia ser construído. Então, ali estão a estrutura, a base do forte, que não foi construída. Exatamente. Está ali, né? E aí, enquanto não tirar está lá tudo, agora enquanto cercado, não fizer... e é perto dali, de onde tem... perto da sinagoga. Enquanto não terminar a escavação, mapear tudo, não pode mais mexer nada. Aí fica tudo parado lá, a obra está parada. Exatamente. Maurício de Nassau também fundou a Cidade Maurícia. Então, o que é a Cidade Maurícia? A Cidade Maurícia, ela é a parte de Recife entre o mar e o rio Capibaribe, a ilha de Santo Antônio. Então, o Palácio das Princesas, o Palácio da Justiça, tudo isso, quem construiu foi sob o governo de Maurício de Nassau e deu o nome, é claro, de Cidade Maurícia. E hoje todos nós, na formatura, cantamos a canção do colégio que diz que o Colégio Militar do Recife é o orgulho da Cidade Maurícia. Se vocês até agora não sabiam que eram, agora aprenderam com o Major Igor e o Coronel Monteiro. E aí também mandou diversos artistas. Recife tem muitas pinturas da época, muitos artistas vieram. Ou seja, Maurício Nassau ele veio para dar um banho de desenvolvimento, de evolução em Recife, né? Então, os senhores de engenho gostaram, né? Porque eles eram portugueses, mas estavam recebendo dinheiro, estavam tendo lucro, estavam crescendo, apoiaram a invasão holandesa. Passaram a ter liberdade religiosa, então conviviam aqui tanto protestantes holandeses como judeus holandeses que tinham fugido da Espanha e de Portugal e tinham ido para a Holanda. Maurício Nassau falou, venham para cá, que vocês vão poder profetizar a fé de vocês. Esses judeus, com muitos recursos, vieram com dinheiro, investiram na cidade. Então, a cidade de Maurícia ela virou a maior potência do Brasil na época. Tá certo? E aí temos na nossa... E aí eu vou dar um pequeno spoiler a vocês. Quando os portugueses expulsaram os holandeses e aí deram um prazo para que os judeus fossem embora, alguém faz alguma ideia de para onde os judeus foram embora quando foram expulsos de Recife pelos portugueses? Alguém faz alguma ideia? Adiel, deve ser sua internet, meu querido. Alguém faz alguma ideia de para onde os judeus foram quando expulsos pelos portugueses daqui de Recife? Não, Brandão, eles não foram para o Rio de Janeiro. Eles foram para uma cidade um pouco mais ao norte. Muito bom, Pinheiro. Um ponto para você na próxima P. Eles foram para uma cidade
mais ao norte deram o nome de Nova Amsterdã. Esta cidade hoje chama-se Nova York, ou seja, se os holandeses tivessem ficado aqui, Recife hoje seria Nova York, não seria Recife. Brincadeira, pessoal, ainda seríamos Recife, mas isso vocês vão estudar lá para o ensino médio, a gente pode passar um dia discutindo sobre isso com vocês. E aí, o que é que aconteceu? Em 1640, Portugal se libertou do jugo espanhol, certo? Por conta, ia ser top. Reis, concordo. Em 1640, os portugueses se libertaram do jugo espanhol, tá certo? Com a restauração. Peraí, deixa eu ver quem está falando, para eu mutar aqui. Está conversando aí. Medeiros, está conversando com outra pessoa. Eu sei que a culpa não é sua, mas deixa mutado, eu sei. O lucro com os engenhos caíram, tá certo? O lucro caiu, aumentou a dívida. Lembrar que, pessoal, nada é de graça. Não existe almoço grátis, já dizia Milton Friedman. Então, o que é que aconteceu? O lucro diminuiu, né? Porque Portugal voltou a ter interesse, aumentou a dívida, ou seja, já que o lucro caiu, como é que eu vou pagar a dívida? Porque, tipo assim, vou emprestar dinheiro para vocês, mas emprestado não é dado. Então, a dívida entre os senhores de engenho e os banqueiros holandeses aumentou. Os senhores de engenho passaram a não conseguir pagar mais suas dívidas. E aí, sobre um manto de revolta católica, agora, entendeu? Aí eles disseram que era a Revolução de Cristo, que era católica contra os protestantes. Essa ideia é um pouco furada. Por quê? Porque enquanto estava dando lucro, enquanto eu estava conseguindo pagar a dívida, eu não estava preocupado com a religião. Aí, quando aumenta a dívida, eu me preocupo com a religião. Vocês estão entendendo? Então, essa questão da revolta católica para expulsar os protestantes holandeses foi apenas uma cortina de fumaça. O problema ele era de cunho financeiro. Tá certo? E aí se notabilizou o índio Felipe Camarão e, novamente, né? O nosso homão aparece aqui, eu só botei ele antes para criar um clima para vocês. O nosso homão Henrique Dias, tá certo? Marechal de Ébano, aquela figura fantástica. E o índio Felipe Camarão, tá certo? E com o branco Vital de Negreiros. Não, Faquina, não é nosso homão, não, é nosso irmão. E aí ocorreram as batalhas dos Guararapes, em 1648 e 1649. Tá certo? Alguém sabe a data da Batalha de Guararapes? Da segunda? Alguém faz ideia de que dia seja? Ninguém faz ideia de que dia seja a batalha? Qual é o dia em que ocorreu a Batalha dos Guararapes? Por quê? O que é 19, que dia é 19 de abril, Serrão? Não. Que dia é 19 de abril, Serrão? Serrão acertou a data. Mas o que é que a gente comemora no dia 19 Professor, eu de sei abril? que teve 2 confrontos, não foi? Sim, mas o confronto do 19 de abril, que é o segundo. Não, Brandão, arrego, Brandão. O que é que a gente comemora? Exatamente, Gabriela Sampaio. Dia do Exército. Então, o nosso Exército brasileiro surgiu aqui em Recife. Surgiu na Batalha dos Guararapes. Por isso que a gente comemora o Dia do Exército no dia 19 de abril, porque foi o dia em que se juntou brancos, índios e negros para expulsar o invasor holandês. O exército. Quando vocês vão para Jaboatão, ali pelo lado do aeroporto, vocês podem ver uma placa bem grande: bem-vindo a Jaboatão dos Guararapes, berço da nacionalidade. Pela primeira vez no Brasil se usou o termo brasileiros. O termo brasileiros foi usado na Batalha dos Guararapes. O nosso exército nasceu em Pernambuco. E a gente tem tudo isso lá nos Montes Guararapes. E se Deus quiser, quando isso acabar, todos vocês vão pegar um carro com os pais de vocês e vão lá visitar o Parque Histórico. Tá certo? É ordem do professor Igor.
E para vocês verem por que, que os judeus foram embora de Recife e foram para Nova York. Vejam como as cidades elas são extremamente parecidas. Qual é Recife e qual é Nova York? Hein? Nessa foto, Recife está mais bonito que Nova York. Mas Recife sempre foi mais bonito que Nova York. Mas vejam como as cidades elas são extremamente parecidas. Recife está embaixo, pessoal. É porque isso aqui é um meme. Botaram Recife em cima e Nova York embaixo de brincadeira. Mas Recife está embaixo e Nova York está em cima. Vejam como as cidades são extremamente parecidas. E é por isso que os cristãos novos, os judeus... você vê que Nova York cheio de arranha-céus, né? Recife não. Mas você vê ali o Teatro Santa Isabel, o Palácio das Princesas, o Palácio de Justiça, mas vejam como as cidades elas são fantasticamente parecidas. Foi por Tudo isso que é os esse de judeus... Recife. Isso aqui? Tá vendo? Uhum. Isso aqui, pessoal, isso aqui é exatamente a cidade de Maurícia. Tá certo? Vocês estão vendo lá as duas torres lá no fundo, não? Ó? Aqui é o final. Aqui a gente tem o mar. Do lado esquerdo tem ali o Marco Zero, ó, o prédio dos Correios, bem do lado esquerdo, pessoal, de Recife. Aqui é a primeira ponte. Aqui cheio de árvores, né? O Palácio das Princesas, que é a sede do governo estadual. Ali, ó, essa ponte aqui que tem uma... Eu tenho quase certeza que essa foto foi tirada durante o Galo da Madrugada. Olha aqui o galo no meio da ponte. Estão vendo? Ô, professor, aquilo não é um barco passando, não. Tem vários barcos ali, por causa da galinha d'água, do bloco. Não, eu estou vendo Ah, nitidamente, agora eu pessoal. vi. É um galo. É um galo, inclusive vermelho e preto, tá vendo? Pronto. Vejam como o Recife é parecido com Nova York. Tá certo? E tem esse livro aqui, inclusive eu tenho ele aqui em casa, no lançamento dele aqui em Recife, inclusive foi na sinagoga, eu assinei, eu tenho ele autografado, eu posso levar para vocês quando acabar essa pandemia, de uma escritora paulista que ela fala exatamente dessa saída, de quando os portugueses vieram, expulsaram os holandeses, chegaram para os judeus e falaram, ó, vocês têm um mês para ir embora, não vamos persegui-los, não vamos matá-los, mas vocês vão ter um mês para sair. E aí eles pegaram suas coisas e foram embora daqui e foram para a ilha de Manhattan, onde fundaram Nova Amsterdã, que hoje é a maior cidade do mundo, Nova York. Estão vendo aqui a capa do livro? Entendeu? Quando acabar essa pandemia, eu levo ele para vocês, com certeza. Tá certo? Brasil, Coronel. E ali, perto daquelas duas, um pouco antes aquelas duas torres ali que tem ali perto do Marco Zero, tem o Forte do Brum, né? E o Forte do Brum tem o nome em homenagem ao administrador de Olinda, que vamos supor que era o subordinado de Maurício de Nassau, né? Era como se fosse o subordinado de Maurício de Nassau. E o Forte do Brum é em homenagem, quando os conquistados deram o nome do administrador de Olinda, né? Sim, senhor. Nós temos uma série de fortes, né, no nosso litoral. Lá em cima, quando a gente vai para Itamaracá, lá em Itamaracá tem o Forte Orange. Forte Orange também construído pelos holandeses. Por que lá em cima? Porque dali dava para avistar quem estava chegando da Europa. Então você tem o Forte Orange e aí você vai descendo. Aí você tem o Forte ali em Olinda, perto do bairro do Amparo. Você tem o Forte do Brum. Depois dessas duas torres, nós temos o Forte das Cinco Pontas, antes de subir o viaduto do Cabanga. Tá certo? E tudo isso é museu. O Forte das Cinco Pontas é museu. O Forte do Brum, inclusive, é administrado pelo Coronel Monteiro. Você sabe quem é, né, Coronel? O outro Coronel Monteiro, que foi subcomandante do... o outro Coronel Monteiro de Engenharia. É de Engenharia, sim, senhor, que foi subcomandante do Então, o Coronel Monteiro, inclusive, muito meu amigo, ele é o administrador atual do Forte do Brum. Forte das Cinco Pontas, o Forte das Cinco Pontas só tem 4, né? Senhor? Tem um forte que foi destruído... Forte das Cinco Pontas tem 4. Ah, é. Forte das Cinco Pontas que tem 4, você tem razão. Você não sabe por quê?
Eu acho que eles não sabem não, Coronel. Pode falar. Pergunta sempre. Alô? Internet do Coronel, acho que... Tá certo? Professor, Pergunte. Nossa aula está acabando, é pessoal. esse- Pode perguntar. o do forte ter só 4 pontas é que no início ele foi construído pelos holandeses e que quando os portugueses fizeram a reforma, eles só fizeram 4 pontas. Isso, exatamente. Para tirar toda a herança do modelo holandês. Exatamente. Pois é, porque... Exatamente, isso aí. Pessoal, muito bom, tá certo? Nossa aula acabou, espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de aula é maravilhoso. Pena que nós não estamos presencialmente. Pena que a gente não pode pegar um busão, sair todo mundo e ir lá para o Forte do Brum, ter uma aula em loco, tá certo? É muito, infelizmente, mas isso vai passar. E aí vocês nas férias podem se divertir fazendo isso, indo para o Forte das 5 Pontas, indo para o Forte do Brum, indo para o Forte Orange, aproveitar e curtir uma praia, tá certo? Ei, quem olha, se eu descobrir. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Nosso assunto da segunda AP acabou. Mas, ó, a AP vai ser segunda-feira. Não vou fazer isso com vocês. Acabamos de fazer uma, não tem necessidade de fazer a outra. Vamos discutir Igor, os grupos. Igor. Senhor Coronel. Lembrar aí, para não esquecer de livro, que na terceira AP vai ter questão do livro paradidático, né? Segunda-feira a gente vai debulhar tudo isso, Coronel. A gente fala do trabalho que eles vão ter que fazer, dos 2 trabalhos, né? Adiantando aqui, spoiler, serão 2 trabalhos. Um trabalho com relação a um capítulo do livro e um trabalho com relação ao paradidático. Mas segunda-feira a gente trabalha isso com vocês. Tá ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Se Deus quiser, Isabel está aí gravando. Daqui a pouco, essa nossa aula maravilhosa vai estar no nosso canal lá do YouTube. Tá certo? Bom, comecem a estudar, já que já sabem qual é o assunto, já terminamos, já podem se debruçar para tirar uma boa nota. Pessoal, até segunda-feira. Beijo. Tchau. Tchau, professor. Tá, bom dia para todo mundo.